Depois de séculos de planejamento, o chanceler Palpatine, através de uma simples ordem, a Ordem 66, ele conseguiu comandar todos os clones a eliminar todos os Jedi que existiam. No seu auge existiam 10.000 Jedi na galáxia e esse número foi reduzido para no máximo 100 Jedi sobreviventes. A gente não conhece todos os sobreviventes, mas todos que a gente conhece eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, gente. E a gente vai começar com o número 1, a Jocasta Nu. Sendo a bibliotecária-chefe da Ordem Jedi, Jocasta Nu tinha acesso a informações confidenciais, incluindo informações de pessoas sensitivas da galáxia. De alguma forma, a gente não sabe como, mas Jocasta Nu conseguiu sobreviver à Ordem 66. E ela fez o objetivo de sua vida como uma sobrevivente recuperar as informações de todas as crianças que eram sensitivas na galáxia. Durante a Era do Império, um dos desejos maiores de Palpatine era conseguir saber quem que era sensitivo na galáxia, pegar essas crianças e treiná-los como serventes do Império, inquisidores imperiais. Jocasta Nu não ia deixar isso acontecer, então o que ela fez foi invadir o Templo Jedi depois da Ordem 66. Ela conseguiu recuperar as informações por um breve momento, mas infelizmente Darth Vader conseguiu interceptá-la. Ele pegou as informações das crianças, destruiu elas para evitar que seu mestre Sidious pudesse treinar substitutos para ele, e ele então finalizou a Jocasta Nu com seu sabre vermelho cortando seu peito. O próximo Jedi sobrevivente é o Oppo Rancisis, também conhecido como Jedi Serpente. A gente não sabe praticamente nada sobre como o Oppo Rancisis sobreviveu à Ordem 66, exceto que, durante suas buscas por Jedi sobreviventes, Darth Vader junto com o Grão Inquisidor encontraram uma listinha de sobreviventes da Ordem 66 e nessa listinha estava escrito lá o nome de Oppo Rancisis. Outra Jedi sobrevivente é a Luminara Unduli, presente na Batalha de Kashyyyk nos momentos finais das Guerras Clônicas. Em vez de ser eliminada durante a Ordem 66, Luminara Unduli na realidade foi capturada pelo Império. Depois de ser capturada, ela foi levada para uma prisão imperial chamada a Espiral. Lá na Espiral, eles fizeram um holograma da Luminara que eles utilizavam para atrair Jedi sobreviventes. Depois de fazer esse holograma, o Império Galáctico cruelmente matou a Luminara Unduli e colocou ela em uma espécie de um sarcófago imperial. Outro Jedi na lista é o Mestre Jedi Uvel. A gente sabe pouquíssimo sobre o Mestre Jedi Uvel, exceto que ele era um Mestre Jedi e era também um general durante as Guerras Clônicas. Depois de milagrosamente sobreviver à Ordem 66, Uvel explorou a galáxia e acumulou uma quantidade gigantesca de artefatos Jedi. Depois de fazer isso, ele encontrou um comerciante de confiança, entregou todos esses artefatos para ele e falou para ele escondê-los de todo mundo, especialmente do Império Galáctico. Outro Jedi sobrevivente é o Quinlan Vos, enviado para Kashyyyk nos momentos finais das Guerras Clônicas para dar assistência para o Mestre Yoda e a Luminara Unduli contra os separatistas. Quinlan Vos estava no meio da ação quando a Ordem 66 foi finalmente executada. Depois de eliminar os clones que o perseguia, Quinlan Vos escapou de Kashyyyk junto com a sua namorada na época, Colleen Hintz. Depois de escapar, ele até mesmo ficou conhecido por criar um movimento secreto que ajudava Jedi sobreviventes a escapar do Império, conhecido como o Caminho. Outra sobrevivente da Ordem 66 é a nona irmã, ou Masana Tide. Masana era conhecido pelas suas habilidades empáticas. Ela era muito habilidosa em ler a mente das pessoas. De alguma forma, ela sobreviveu à Ordem 66, mas foi rapidamente recrutada pelo Império Galáctico e se tornou uma Inquisidora. Como Inquisidora, ela caçou e eliminou vários Jedi sobreviventes da Ordem 66, mas ela finalmente foi eliminada pelo Jedi sobrevivente Cal Kestis. Outro sobrevivente é o Caleb Dume, ou também conhecido como Kanan Jarrus. Quando a Ordem 66 foi executada, sua mestre Jedi Depa Billaba inclusive deu até mesmo a sua vida para salvar o seu padawan Caleb Dume. E durante sua fuga, ele até mesmo se encontrou com os malfeitos, que não executaram ele porque eles não eram afetados pela Ordem 66. Depois de conseguir escapar, Caleb Dume mudou seu nome para Kanan Jarrus e ele lutou bravamente com a Aliança Rebelde contra a ameaça gigantesca que era o Império Galáctico, junto com a mulher que ele amava, a Hera Syndulla. Inclusive, ele amava tanto a Hera e os seus amigos que ele inclusive deu a sua vida para salvar eles. O próximo sobrevivente é o Cal Kestis. Cal Kestis era aprendiz do Mestre Jedi Jaro Tapal, Mestre Jedi super habilidoso, que deu a sua vida durante a Ordem 66 para salvar o seu aprendiz. Depois de conseguir escapar dos clones e fugir da Venatora, Cal Kestis, por um tempo, ele trabalhou em uma espécie de um lixão, um ferro velho, até que ele finalmente se encontrou com uma Mestre Jedi chamada Cere Janda e ele foi até mesmo consagrado um Cavaleiro Jedi por ela. Continuando no mesmo assunto, a próxima sobrevivente é a própria Cere Janda.
Durante a Ordem 66, Cere-Janda se entregou em uma tentativa de salvar a sua padawan, Attila Suduri. Durante sua captura pelo Império, ela foi torturada incessantemente, até mesmo pelo próprio Darth Vader, o que fez a Cere-Janda eventualmente acabar dando a posição da sua aprendiz. Sua aprendiz foi capturada e eventualmente até mesmo se transformou em uma inquisidora. Esse peso na consciência fez Cere-Janda, por um tempo, se desconectar da força. No entanto, depois que ela se encontrou com Cal Kestis, ela se reconectou com a força, mas no final de sua jornada, ela acabou sendo morta pelo próprio Darth Vader. A próxima sobrevivente é a aprendiz da Cere-Janda, Attila Suduri. Depois de pensar que foi abandonada pela sua mestre quando ela na realidade tentava salvar a sua aprendiz, Attila Suduri caiu para o lado sombrio e se tornou a segunda irmã, uma inquisidora. Eventualmente, ela enfrentou Cal Kestis e até mesmo a sua antiga mestre Cere-Janda, mas no final de sua carreira, por ter falhado em eliminar os dois Jedi, ela foi eliminada pelo Lorde das Trevas, Darth Vader. Outro Jedi sobrevivente na lista é o Procer Dibbs, também conhecido como o 10º irmão. Procer Dibbs, quando era um Jedi, criou uma espécie de raiva, rancor com os Jedi e decidiu até mesmo encarar o próprio Mace Windu em combate. Ele tentou matá-lo. Depois de ser capturado e enviado ao Alto Conselho Jedi para ser julgado, ele quase foi executado por traição, mas graças ao Mace Windu a sua vida foi poupada. Esse seria um grande erro, tendo em vista que quando a Ordem 66 foi executada, Procer Dibbs acabou virando um inquisidor chamado o 10º irmão. Infelizmente para ele, pouco depois ele foi eliminado por soldados clones que tinham sido convencidos através da força por um Jedi a executar a Ordem 66 contra ele. O próximo Jedi na lista é o Nakmed. Nakmed, antes mesmo das Guerras Clônicas, ele decidiu sair do Templo Jedi e viver a vida como uma espécie de um Jedi autônomo, um Jedi nômade. Quando a Ordem 66 foi executada, ele até mesmo acreditou no que o Palpatine falou, que os Jedi eram traidores. Durante sua vida, ele enfrentou até mesmo o Grão Inquisidor, que milagrosamente ele conseguiu derrotá-lo. Ao contrário, muitos Jedi sobreviventes, os dias finais de Nakmed foram vividos em paz. Ele morreu por idade, tranquilamente, causas naturais. Infelizmente, Zubayna Konori não teve a mesma sorte que o Nakmed. Zubayna era um Zabrak Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Por um tempo, Zubayna Konori se escondeu com outros 3 sobreviventes a um santuário Jedi no planeta Anowat, mas infelizmente para eles o Império rapidamente os encontrou e todos eles foram eliminados por um Inquisidor. Os outros 3 sobreviventes que estavam nesse grupo era primeiro Mususiel. Mususiel foi a primeira a dar a sua vida para salvar os seus outros amigos sobreviventes. O segundo era Nuj, que também não foi páreo para o Inquisidor e morreu pelas suas mãos. E a terceira, que viveu mais tempo e que morreu por último, foi a Kandra. O próximo grupo de Jedi sobreviventes são os Inquisidores, o 5º irmão, 6º irmão e a 7ª irmã. A gente não sabe praticamente nada da vida que eles tiveram antes de se tornarem Inquisidores, exceto que eles eram Jedi. Dos 3 Inquisidores, o 6º irmão teve o destino mais diferente. Durante a sua busca por Jedi sobreviventes, ele eventualmente conseguiu encontrar Ahsoka Tano durante o seu, entre aspas, exílio. Os dois acabaram se enfrentando em um duelo, Ahsoka Tano conseguiu vencer, ela pegou os 2 sabres desse Inquisidor, purificou eles e ela então ganhou os 2 sabres de luz brancos que a gente conhece. Agora o 5º irmão e a 7ª irmã, na sua busca pelos Jedi sobreviventes, acabaram todos morrendo lá em Malachor quando eles enfrentaram Ahsoka Tano, o Darth Maul e o Kanan Jarrus, a tropa toda. A próxima sobrevivente na lista é a Kira Vantala. A gente não sabe como, mas Kira Vantala sobreviveu à Ordem 66 e durante a sua exploração através da galáxia, ela acabou escutando rumores de um orfanato onde crianças sensíveis à força eram sequestradas. Kira Vantala foi até esse orfanato e ela descobriu que era uma espécie de espírito, um fantasma do Grão Inquisidor que sequestrava as crianças. Bravamente, Kira Vantala duelou com esse fantasma e ela conseguiu derrotar o Grão Inquisidor. Os próximos 2 na lista é o Selrak Eluos e o Kamon Koli. Durante a busca pelo ex-Jedi Ithgoth, Darth Vader e o Grão Inquisidor encontraram uma lista de Jedi sobreviventes e no meio dessa lista, o nome desses 2 Jedi estavam lá no meio. Se a gente vai descobrir mais deles ou não, ninguém sabe. Outro sobrevivente é o Jedi mais bonitinho e fofinho de todos, o Pequeno Grogu. O Pequeno Grogu, indefeso, estava lá no meio do Templo Jedi quando a Ordem 66 foi executada. Para sua sorte, o nobre cavaleiro Jedi Kelleran Beck estava também lá no Templo Jedi. Ele conseguiu resgatar o Pequeno Grogu e ele está vivo até hoje. O próximo Jedi é o próprio que salvou o Pequeno Grogu, Kelleran Beck.
Por muito tempo, a pessoa que salvou o Grogu da Ordem 66 era uma pessoa misteriosa, mas infelizmente, na mesma velocidade que Kelleran Beck apareceu e salvou o pequeno Grogu, ele também foi e completamente desapareceu. As próximas duas pessoas não precisam de muita explicação. A gente vai começar com Obi-Wan Kenobi, o mestre Jedi do Anakin Skywalker, o escolhido. Depois de enfrentar o seu aprendiz recém-batizado Darth Vader, o Senhor das Trevas, nas margens de lava lá em Mustafar, Obi-Wan Kenobi derrotou seu antigo aprendiz e ele então partiu para o seu exílio com o simples objetivo de proteger o filho do escolhido Anakin, o Luke Skywalker, o futuro do Jedi. Por quase 2 décadas, Obi-Wan cuidou do garoto lá em Tatooine até ele crescer e no final ele acabou sendo eliminado pelo Vader lá na Estrela da Morte. O próximo que precisa de pouca explicação é o Mestre Jedi Yoda, o grão-mestre da Ordem Jedi. Depois de fracassar em derrotar Palpatine, o Imperador do Império Galáctico, lá no duelo do Senado, Mestre Yoda também, assim como Obi-Wan, partiu para o seu exílio, só que no seu caso, para o planeta Dagobah. Em Dagobah, Mestre Yoda esperou pacientemente até a chegada do filho do Anakin, Luke Skywalker, para iniciar o seu treinamento. Depois que seu treinamento foi finalizado, pouco tempo depois, devido à sua idade avançada, Mestre Yoda morreu de causas naturais. Próximo Jedi é ninguém menos que o Grão Inquisidor. Barriss Offee não foi a única pessoa que perdeu a fé no Jedi. Durante o terrível julgamento de Ahsoka Tano, onde ela foi quase executada por um crime que ela não cometeu, o Grão Inquisidor, que era um dos Jedi Sentinelas que estava lá no julgamento, ele viu toda aquela situação e perdeu completamente a sua fé no Jedi. Conseguindo sentir isso, Palpatine, pouco antes da Ordem 66, conseguiu convencer esse Sentinela a se tornar o Grão Inquisidor, o Inquisidor-chefe, o primeiro. Inclusive, ele até mesmo ajudou Anakin Skywalker na invasão do Templo Jedi durante a Ordem 66, onde ele matou sem nenhum remorso seus antigos amigos. O próximo sobrevivente da lista é o Ferren Barr. Depois de conseguir sobreviver à terrível Ordem 66, Ferren Barr encontrou alguns aprendizes, alguns seguidores, acólitos, que ele os chamava, e eles então iniciaram uma pequena rebelião para lutar contra o Império Galáctico. Até esse ponto eles conseguiram se manter no anonimato, até que Ferren Barr conseguiu convencer o povo de Mon Cala, os Calamari, a lutar também contra o Império Galáctico, dando um pequeno iniciozinho à rebelião futura que a gente ia conhecer. Essas atividades criminosas contra o Império Galáctico rapidamente atraíram a atenção de Darth Vader e dos seus inquisidores. Vader conseguiu rastrear Ferren Barr, mas antes de conseguir eliminá-lo, Ferren Barr, usando a força nos soldados clones, ele conseguiu até mesmo forjar uma espécie de falsa Ordem 66 nas suas mentes, o que causou uma imensa confusão e comprou tempo para ele. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Vader conseguiu matar todos os seus acólitos, incluindo Ferren Barr no final. Outro sobrevivente é o Coleman Kaj, mestre do Alto Conselho Jedi, um dos pouquíssimos que conseguiram sobreviver. A gente não sabe praticamente nada sobre como ele escapou à Ordem 66 ou sobre o que ele fez depois da Ordem 66. O que a gente sabe é que durante a busca de Darth Vader e do Grão Inquisidor pelo Ith Koth, em uma lista de Jedi sobreviventes, estava lá no meio o nome do Coleman Kaj. O próximo Jedi é diferente, é o Kirak Infila. Tecnicamente, Kirak não fazia parte oficialmente da Ordem Jedi na época. Quando a Ordem 66 foi executada, ele estava sob a promessa do Barrish Val, que é uma espécie de autoexílio. A pessoa se afasta temporariamente da Ordem Jedi, dos seus afazeres, e ela se reconecta melhor com a força e também serve como uma autopunição. Infelizmente, esse autoexílio, se esconder do Império, não funcionou muito bem. Darth Vader eventualmente o conseguiu encontrar e ele tomou seu sabre de luz e o seu cristal Kyber como sua primeira arma como um Sith. Outro Jedi na lista é o Taron Malicos. Malicos, durante a Ordem 66, conseguiu milagrosamente escapar dos clones que queriam matar. Apesar disso, a nave acabou acidentalmente caindo no planeta Dathomir, o planeta natal das bruxas de Dathomir. Em Dathomir, Malicos conheceu Merrin, uma bruxa de Dathomir que ensinou para ele várias magias antigas das bruxas. Com essa nova sabedoria adquirida, ele matou o chefe de uma tribo local de Zabrax, conhecido como Viscas. Ele se tornou seu líder, sangrou seu sabre de luz, transformando ele em sabres de luz vermelhos, mas infelizmente o seu reinado não durou muito tempo. Cal Kestis conseguiu derrotá-lo em combate e a bruxa Merrin, que tinha ajudado ele inicialmente, foi lá e finalizou ele permanentemente.
Próximo Jedi na lista é o Baylan Skoll. Depois de conseguir sobreviver à Ordem 66 e até mesmo descobrir de uma certa forma a identidade do Darth Vader como o Anakin Skywalker, Baylan Skoll se tornou uma espécie de Jedi a contrato, um mercenário, e ele até mesmo conseguiu arranjar uma Padawan, a Shin-Hati. Como sobrevivente, seu maior objetivo era arranjar uma super fonte de poder, possivelmente dos Celestiais, do Pai, do Filho e da Filha, os deuses de Mortis, em uma outra galáxia de Star Wars chamada Perídia. Outra sobrevivente inesperada é a Reva, uma Youngling que milagrosamente conseguiu sobreviver ao massacre do Anakin Skywalker no Templo Jedi. Depois de conseguir sobreviver à Ordem 66 e se tornar uma Inquisidora, Reva secretamente planejava sua vingança contra o Anakin Skywalker. Infelizmente para ela não conseguiu sua vingança no final, mas pelo menos ela não cometeu nenhuma atrocidade contra o Luke Skywalker. Outro Jedi que sobreviveu é o Eno Cordova, o mestre Jedi da Ciri Janda. Eno Cordova, durante sua vida, ficou obcecado com os Zephonianos, uma espécie antiga que vivia na galáxia, e depois eles simplesmente entraram em extinção. Durante suas buscas por essa espécie antiga, Eno Cordova teve uma visão do futuro. Nessa visão, ele conseguiu enxergar a Ordem 66, tudo que ia acontecer. Então ele gravou todas essas informações aí no seu droid BD-1, e graças a esse conhecimento, ele conseguiu também sobreviver ao massacre. Por muito tempo, todo mundo achava que o Eno Cordova estava morto, mas na realidade ele estava vivinho da Silva. Ele até mesmo se reencontrou com a sua antiga aprendiz, a Ciri Janda, mas infelizmente um espião imperial acabou encontrando ele e ele tomou 2 tiros no peito. Durante o exílio de Obi-Wan em Tatooine, ele também encontrou um outro sobrevivente, um Jedi chamado Nari. Nari tentou muito conseguir a ajuda do Obi-Wan para conseguir se defender e sobreviver, mas o Obi-Wan tinha uma missão muito grande, a de proteger o filho do escolhido, Luke Skywalker. Então o Obi-Wan não pôde ajudá-lo e no final ele acabou sendo morto por inquisidores. Outro sobrevivente inesperado é o Lyko Strata, um pequeno jovem. Depois da Ordem 66, ele fazia de tudo para conseguir sobreviver, e durante as suas aventuras, as suas tentativas de sobrevivência, ele acabou se encontrando com a Asajj Ventress. Os dois então uniram suas forças e buscaram um movimento secreto que ajudava Jedi a sobreviver na galáxia depois da Ordem 66, também conhecido como o Caminho Escondido, o Hidden Path, um movimento secreto criado pelo próprio Quinlan Vos. No final de tudo, eles conseguiram encontrar o caminho escondido do Quinlan Vos, mas Lyko Strata decidiu não ir embora, ele ficou para trás e continuou com a Asajj Ventress, continuando seu treinamento como seu aprendiz. Outra pessoa que sobreviveu ao massacre da Ordem 66 é Bode Akuna. Durante as Guerras Clônicas, Bode Akuna trabalhava na inteligência, ele era tipo um espião da República, e graças a esse conhecimento, essa sabedoria, quando a Ordem 66 foi executada, ele tinha todas as ferramentas necessárias para sobreviver, e ele fez isso. Procurando ainda mais proteção, ele decidiu até mesmo entrar para o Império como uma espécie de um agente secreto, um espião imperial. Durante sua vida, ele até mesmo conheceu o Cal Kestis, uma pessoa que ele se tornou um amigo sim, mas no final das contas é aquela velha história, né? O cara trabalhava para o Império, então mais cedo ou mais tarde ele ia precisar revelar suas cartas. Ele se revelou como um agente, um espião imperial, e aí ele e o Cal Kestis acabaram duelando e o Cal Kestis matou seu colega. O próximo e último Jedi é um mistério, é um pequeno rodiano que a gente nem sequer sabe o nome dele. A única coisa que a gente sabe é que a Ciri Janda abandonou ele junto com a Trilla, sua aprendiz, na caverna quando ela fugiu. E isso é basicamente tudo que a gente sabe do pequeno garoto. Mas e aí, diz aí nos comentários, gente, qual dos sobreviventes aí é o seu favorito, hein? E se você gostou do vídeo, cara, sobreviva ao Império, curta e se inscreva, tá? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.